Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, agora sim, quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Olhem para mim, por favor. Eu tenho alguns minutos e eu vou ser rápido, sucinto, mas eu preciso de toda a sua atenção para que você entenda bem a palavra de Deus. Atos capítulo 1 é uma igreja. Atos capítulo 2, a igreja vai viver a experiência do Pentecostes. Em Atos capítulo 1, Jesus está falando do batismo. No capítulo 1, versículo de número 5, Jesus diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí no versículo 6, os discípulos perguntam: mestre, será nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Jesus está falando, pastor, de batismo, e eles fazem uma pergunta de cunho político. Essa é uma igreja. A igreja de Atos capítulo 1 é uma igreja que não tem muito discernimento. Quando eles foram preencher a vaga do apóstolo Judas, como é que eles elegem o outro apóstolo? A Bíblia diz que eles lançaram sortes. E aí tinha dois concorrentes, um chamado José e o outro chamado Matias. E a sorte caiu sobre Matias. Eu pergunto, você já ouviu algum relato sobre esse Matias? Eu sou pesquisador, sou professor de história da igreja. Eu nunca vi na história de igreja algum feito que esse Matias fez. Porque foi escolhido por sorte. Agora, quando você vai para o Atos capítulo 13, verso 1 diz: e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Quem foi Barnabé? Quem foi Paulo? Os homens que mudaram o curso da história da igreja. Atos capítulo 1, os obreiros são chamados por sorte e não fazem nada, desaparecem na história da igreja. Atos capítulo 13, é o Espírito de Deus que chama, e eles marcam o seu tempo. Você é de Atos capítulo 1 ou você é de Atos capítulo 13? Dá uma olhadinha para o lado, não precisa falar nada, mas vê se esse irmão tem cara de quem é do capítulo 1, ou vê se ele é do capítulo 13. Se for do capítulo 13, dá um glória para eu perceber em nome de Jesus. Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus vem. Porque Jesus havia falado em Lucas 24, 49, Jesus disse: ficai. O mesmo Jesus que disse: ide por todo mundo, no finalzinho disse: ficai. Ué, mas peraí, é ir ou ficar? E veja que está no imperativo, não é fique, é ficai, porque é uma ordem. Ficai em Jerusalém até. Você sabe que até na gramática é advérbio de tempo e indica um limite para uma determinada ação. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. John Stott disse que antes de Jesus enviar a sua igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à sua igreja. Nós fazemos, nós pregamos, nós ganhamos almas, não é por nossa própria competência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós somos pentecostais, nós amamos e adoramos do Espírito Santo de Deus que habita em nós.
Mas a igreja que recebeu o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, não ficou trancada nas quatro paredes. Ela se tornou uma igreja missionária. Ela se tornou uma igreja que vai para as ruas impactar vidas. Queridos, o mundo está perdido. Ribeirão Preto está perdido. São Paulo está perdido. O Brasil, o mundo. É preciso que surja, como diz o hino, um povo forte. Aleluia. Preste atenção numa coisa, eu preciso pregar. Em Atos capítulo de número 3, diz a Bíblia, Pedro e João subiam juntos. Opa! Nós temos aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 3, 2 milagres. Qual é o milagre que mais a gente vê em Atos capítulo 3? A gente vê o coxo que anda. Sim ou não? Você está comigo aqui? Amém? É o coxo que anda. Mas aqui tem um outro milagre. Qual é? Pedro e João estão juntos e estão subindo para a oração. Se você fizer um exame cuidadoso nos evangelhos, você vai ver que Pedro e João não se davam. Havia uma disputa. A mãe deles perguntou, mestre, deixe que os meus filhos assentem à tua direita no teu reino. Em João capítulo 21, Pedro pergunta assim, mestre, e desse, o que será? Apontando para João. E aí Jesus disse, se eu quero que ele viva até que eu volte, o que tu tens com isso? Segue-me tu. Pedro estava preocupado com o sucesso de João. Eram dois obreiros que brigavam, que disputavam o primeiro lugar. Mas agora em Atos capítulo 3, depois do Pentecostes, ministério não é competição, ministério é cooperação. Você está aqui ainda ou já foi embora? Tranque a porta, não deixe ninguém sair. Oh meu Deus. Pedro e João subiam juntos. Qual é mais difícil, subir ou descer? Subir. Que horas eram? 3 da tarde. Eles estão indo para que culto? O culto da bênção? O culto da vitória? Não, estão indo para onde? Para o culto da oração. O milagre vai acontecer porque eles estão indo para o culto da oração. Quando Deus nos chama para a oração, é porque Deus está pavimentando o caminho do milagre. Ah, você não entendeu, eu vou dizer de outro jeito, para ver se você entende. Eu estou pregando na Assembleia de Deus. Quando Deus te desperta de madrugada, quando você sente o desejo de vir para o círculo de oração, saiba que é Deus preparando o extraordinário. Não há missões, não há evangelismo, enquanto não houver oração. A oração precede qualquer avivamento. Pedro e João subiam juntos ao templo. Isso aqui, pastor, é o que mais me chama a atenção. Eles estão cheios do Espírito Santo. Eles estão assim, pastor, eles estão transbordando, mas eles estão cheios de Deus. E o que eu aprendo aqui, estando cheios de Deus, eles não desprezam o templo. Receberam o poder de Deus, não foram inaugurar um negocinho lá na casa, na esquina, não foram abrir um ponto, tem gente que tem a síndrome do filho de Davi. Qual é o filho de Davi? Absalão.
Tem gente que tem essa síndrome, abre salão. Vai fazer o que, irmão? Rapaz, estou cheio do poder de Deus. Estou cheio do poder de Deus. Deus está me chamando para abrir um salão. Ah, irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que eles estavam cheios de Deus e foram para o templo. Quem fica assim no seu ouvido, inculcando coisa na tua cabeça para desprezar a igreja, foge, não dê ouvidos. Missões acontecem na casa de Deus. Meu tempo está acabando, deixa eu correr. Oh, glória a Deus. E aí o texto diz assim, irmãos. Verso 2, era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta formosa do templo para pedir aos que entravam. Preste atenção, esse versículo aqui é rico. Se eu tivesse 30 minutos eu ficava só nesse versículo. Ouça, preste atenção comigo. O homem era posto aonde? Junto, perto, próximo da porta. E essa porta tem uma característica, qual é? Ela é formosa. Por quê? Porque Herodes mandou polir, ela era de cobre, e o Herodes mandou polir. Que horas que é da tarde? O sol, pastor, está batendo nessa porta, e dá aquele, como é que se diz? Eu queria falar o refulgor, não tem essa palavra, né? Tudo bem, dá o reflexo assim, irmãos. Não sei, aquela coisa bonita. E o coxo está sentado aqui do lado. Está sentadinho aqui, pastor. E ele está sentado para pedir esmola para quem? Prega comigo, para quem? Para quem está indo para o templo. A Bíblia diz que ele estava aqui há quantos anos? Quem sabe? 40. Preste atenção, por favor. Pastor Lucas, olha a mensagem missionária aqui em Atos 3, verso 2. Por 40 anos, o povo... Pastor, desculpa eu ficar movimentando assim, é só para o pessoal. Por 40 anos o povo caminha, indo para onde? Para o templo. E o homem está sentado perto da onde? Da porta. Irmão, peraí, tem um negócio errado. Porque tem 40 anos que eu passo para ir para a igreja, para ir cultuar, e esse homem está na porta. Será que ninguém foi capaz de estender a mão e de alterar o estado deste homem? Aqui nós temos uma igreja que não se preocupava com as almas, com vidas. Em Atos capítulo 3 a gente tem uma igreja que não é uma igreja missionária. Porque o homem está aqui. E às vezes, irmãos, preste atenção. O homem com a sua deficiência, as pessoas iam entrando. E o que é bonito nesse caminho? O que é formoso? Todo mundo fica espantado com o quê? Se fosse nos dias de hoje, a gente estava indo, e aí, está indo para onde? Estou indo para o culto, estou indo para o templo. Aí quando chegasse perto da porta, peraí só um pouquinho, deixa eu fazer uma selfie aqui, que a porta é formosa, ô porta bonita, e 3 da tarde, o sol está batendo, vai dar uma foto bem bonita, meus seguidores vão achar bom, mas ninguém está vendo que aqui perto da porta tem uma alma, que há 40 anos está esperando, mais do que uma esmola. Como é que pode existir um sistema que por 40 anos não resolveu o problema deste homem? Isso daqui não tem no Google. Como pode? Só que agora vem a igreja que está vindo do Pentecostes. Agora está vindo Pedro e João.
Cada pisada, irmão, é uma poça de fogo, é uma labareda de fogo. E aí João, rapaz, ontem foi tremendo, eu falei em línguas, Pedro, Deus me deu um mistério tremendo. E os dois vêm conversando, vêm batendo papo. O assunto de crente cheio do Espírito Santo é outro. Não é falar mal de ninguém, não é criticar o hino que o círculo de oração escolheu. O assunto de quem é cheio do Espírito Santo é outro. Lá vem os dois, deixa eu correr para terminar. Lá vem os dois. E aí o versículo 3 diz assim: o qual vendo Pedro e a João, que ia entrando, ele pede uma esmola. Ei, me dá uma esmola. Aí diz a Bíblia, versículo de número 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele. Fitar, pastor Jefferson, Gesiel é você, né? Pastores, fitar é olhar fixamente. Quem vem do Pentecoste não vai para o culto desprezando as almas que estão perto, mas que não entram. O tema da nossa conferência é gerando crescimento com poder. Deus capacitou no Pentecoste, não foi para a gente passar e ir lá dentro do culto e desprezar quem está coxo aqui na porta. A Bíblia diz que Pedro com João, fitando os olhos dele, fitar é olhar fixamente, com tempo, com misericórdia, com compaixão. Deus está nos chamando a ter um olhar de misericórdia para aqueles que estão à beira da porta. Do que adianta, ouça, do que adianta a gente entrar e ir no templo se a gente não fitar os olhos naqueles que estão coxos? Essa mesma palavra, pastor, fitar, é a mesma que ocorre em Atos capítulo 1, versículo 10, que diz assim: os apóstolos fitando os olhos em Jesus, viram Jesus subindo. Quem olha para cima, quem olha para Jesus, tem tempo, tem coração, tem compaixão para olhar para aqueles que estão coxos e não conseguem entrar para o templo. Se você está olhando para cima, você vai olhar para as almas. Se você está olhando para Jesus, você vai olhar para aqueles que estão coxos. Se você levantou a cabeça e olhou para Jesus, Jesus está dizendo: preste atenção naqueles que ainda não conhecem o meu nome. E eu termino dizendo: Pedro e João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E o verso de número 5 diz: e olhou para eles esperando receber alguma coisa. A humanidade olha para nós esperando receber alguma coisa. Esperando receber alguma coisa. Agora, só dá quem tem. E aí aquele homem, por um momento, abre um sorriso e espera receber alguma coisa. Aí o versículo número 6 diz assim: disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Aí o homem baixa o semblante: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, a gente só dá o que tem. E eu creio que a Assembleia de Deus em Ribeirão Preto também tem. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eles não tinham prata e nem ouro, mas tinha o nome.
O irmão lá entendeu, vou ver se alguém aqui embaixo entende, eu vou repetir. Eles poderiam até não ter um doutorado, mas eles tinham o nome. Eles poderiam até não ter um bacharel em teologia, mas eles tinham o nome. Você pode até não vir de uma linhagem, mas você tem o nome. O nome. O nome. E em meu nome pregasse, e em meu nome expulsarão demônios, e em meu nome, se beberem coisa alguma mortífera, não lhes fará dano algum, e em meu nome saíram pelo mundo, e em meu nome. Pastor, eu não tenho sobrenome, mas você tem o nome. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz: portanto haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e como servo foi humilde até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e importa que ao seu nome se dobre, se dobre, se dobre, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e no mar, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente pode até não ser a igreja que tem prata e ouro, mas a gente tem o nome. O nome. A gente pode até não ser a igreja elitizada da cidade, mas a gente tem o nome. O nome. O nome. Só quem tem o nome, dá um sinal, deixa eu saber. Só quem tem o nome, levanta a mão e dê um glória a Deus ao nome. Ao nome. Qual nome, pastor? Ao nome que é sobre todo nome. Eu termino. Missionário faz a obra, não é no seu nome, é no nome de Jesus. Agora, preste atenção, eu termino em 1 minuto. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. E a gente comemora e dá glória a Deus, e a gente acha que o homem levantou e saiu correndo. Levantou ou não? Não. O homem não levantou, irmãos. Como assim, pastor? Está escrito, eu já vi a pessoa pregando, claro que levantou. Não. Quando Pedro disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda, o homem não saltou. O versículo seguinte diz o seguinte, ó, versículo 7, e tomando... Opa, alguém entendeu? E tomando pela mão direita, para pegar pela mão direita, eu tenho que me abaixar um pouquinho. Eu tenho que ficar no mesmo nível. Eu tenho que descer do salto. Eu tenho que esquecer do meu nome e lembrar que é no nome dele. É no nome dele. Orei, mãe, receba poder de Deus para baixar e estender a mão ao pecador. A gente tem que sair do versículo 6 e ficar só falando levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Agora a gente tem que ir para o versículo 7, tem que abaixar, tem que abaixar, tem que estender a mão, tem que estender a mão, tem que ir atrás. Se no versículo 6, com levanta e anda, eu tenho o evangelismo, no versículo 7, com estender a mão, eu tenho o discipulado. O mesmo tanto que a gente ganha e entra pela porta da frente, às vezes é o mesmo tanto que sai pela porta do fundo. Pastor Jairo, perdoa-me em dizer isto, nós temos sido
ótimos obstetras, mas às vezes somos péssimos pediatras. Você sabe que a obstetrícia é a parte da medicina que faz o parto. Nós somos ótimos obstetras. Domingo após domingo a gente prega, faz apelo. Gente aceita Jesus, mas cadê? Quando o bebê nasce, o cantor Esdras, prazer meu amigo, prazer dividir o púlpito com você. O cantor Esdras contou no testemunho da sua menininha que nasceu. Quando nasce a menininha, você vai, a criança, você vai 15 em 15 dias, vai aonde? No pediatra. O pediatra vai pesar, vai medir, está crescendo, dá uma papinha, agora já pode dar uma batatinha, uma carne, vai cuidando. Assim é a alma. Aqui, se nós temos no versículo 6 o evangelismo, no versículo 7 a gente tem o discipulado. Isso não é tarefa do pastor somente, isso não é tarefa do pastor Lucas somente, isso é tarefa de todos nós. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que esse homem levantou, saltou, e a Bíblia diz que ele foi para a sua casa, amém? Não. A Bíblia diz que ele foi para a padaria tomar um café. A Bíblia diz que ele foi para casa rever a esposa, ou a mãe, ou a avó. Também não. A Bíblia diz que ele se levantou, saltou, e ele foi andando e saltando. Já virou pentecostal. Ele se levantou, firmou os artérios, bateu assim, firmou o calcanhar, e estou bem. E ele ia andando, daqui a pouco o Espírito Santo pegava, ele saltando, ele ia andando. E a Bíblia diz que ele foi andando e saltando. Andando, era da Assembleia de Deus. Ele foi andando e saltando. Para onde? Para onde? Para onde? Foi para a casa de Deus. 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 E aí, o povão falou assim, é ele que se assentava a pedir esmola. Esse é o momento perigoso. Cantou Esdras, quando Deus sopra o nosso nome, esse é o momento perigoso. Eu não tenho problema com isso, ninguém me conhece. O pastor Lucas foi corajoso me trazer aqui, que nunca me viu. Mas esse é o perigo, quando as pessoas apontam para nós e dizem, é ele. Olha só, é ele. Aí diz a Bíblia, e eu termino agora, pastor Jairo. Diz a Bíblia no versículo 11, que o que era coxo se agarrou a Pedro e a João. O homem que era coxo falou, não senhor, não é eu não, eu tenho pastor. Alguém entendeu? Eu vou dizer outra vez. Todo mundo, sabe? Vocês estão me entendendo aqui? Todo mundo estava louvando. Rapaz, é ele. Olha como é que ele está. Deus está usando. Está cheio de agenda agora. Agora já tem até uma pasta. Agora já tem até assessoria. Agora já tem até Instagram. Agora já está até exigindo. A comida não pode ser assim. A comida tem que ser assim. Ah, meu irmão. Meu Deus. Aquele homem diz, não é eu não. Eu tenho pastor. Foi Pedro e João. Não há missões desvinculado da igreja. Não há missões sem uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Valorize a tua igreja. Valorize os projetos da tua igreja. E Deus tem uma obra na sua vida e vai te usar. E se você pode, levante uma de suas mãos e glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu termino, já passei dos meus minutos, eu termino. E eu quero dizer, pastor, quem sabe você está aqui e está se perguntando e dizendo para mim, pastor, eu sou esse homem, eu estou assentado na porta. Eu tenho tanta vontade de saber o que acontece lá dentro. Eu tenho tanta vontade de conhecer a grandeza de Deus. Deus está aqui nesta noite, Ele quer salvar a sua vida. Eu termino, eu vou ser bem rápido no meu convite, porque é muito precioso. Eu não posso ficar muito tempo, mas ouça, é um convite especial. Quem está na porta não desfruta do que acontece lá dentro. É tanto que quando Deus fez o milagre, o homem foi correndo lá para dentro.
Quem sabe alguma coisa que te prende na porta, e você é como coxo, você só fica na porta. Quem te traz te deixa na porta. Deus está chamando, vem para dentro. Vem conhecer as grandezas que acontecem aqui dentro. Dentro da onde, pastor? Dentro só dessas paredes? Não, dentro da vontade de Deus, dentro da salvação de Deus, dentro do poder de Deus. Eu faço o convite agora para alguém que queira voltar para Jesus desta noite. Deus te trouxe aqui. Tem alguém aqui nesta noite que está afastado da igreja, que está afastado do caminho do Senhor? Me dá um sinal assim com a sua mão. Pastor, eu me afastei, faz tempo que eu não tomo ceia, eu até sou batizado, mas eu estou afastado. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado? Ou tem alguém que está visitando e nunca aceitou Jesus? Jesus está te chamando nesta noite. Ele pode ter um chamado missionário na sua vida, assim como teve na minha. Tem alguém nesta noite que deseja voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus? Me dê um sinal, aí aonde você está. Me dê um sinal. Não tenha medo, pastor, tem muita gente, todo mundo vai me ver, eu estou com vergonha. Eu tenho medo. Não, só me dê um sinal aonde você está. Jesus não envergonha ninguém, quem envergonha é o diabo. Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Me dê um sinal com a sua mão. Eu pergunto pela última vez, tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Não sei se todos aqui já servem a Deus, mas que o Senhor te dê uma outra oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar a Deus? Digam amém.